Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos, essa casa abençoada que a todos recebe com muito amor. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, um remédio necessário para o restabelecimento do corpo físico, mental e espiritual. E para darmos início a este trabalho de almas, nós realizaremos a nossa prece, nos conectando com o nosso Pai Criador. Então eu os convido a sentarem-se confortavelmente, serenar os pensamentos e através de uma respiração profunda vamos elevar os nossos pensamentos, trazendo a imagem serena do nosso Mestre Jesus, a nos convidar para estarmos junto a Ele em aprendizado de seu amor na sua seara bendita. Permita, Senhor, que hoje e sempre nós possamos servir a Ti e a todos aqueles que o seu amor coloque em nossa jornada. Trazei sobre nós a luz da harmonia e da sabedoria, para que saibamos ouvir, para que saibamos calar, para que saibamos compreender a dor daquele que se aproxima de nós. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós a Tua presença. Bendito és o Teu nome, Senhor da paz. E assim, mais tranquilos, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações e mandando os nossos melhores sentimentos para uma pessoa, para uma situação, e assim com os nossos corações repletos de amor, vamos vibrar por todas as pessoas que neste momento estão sofrendo, sejam males físicos, emocionais ou espirituais. Vamos pedindo aos benfeitores celestes que os envolvam em energias de saúde, de esperança, de fé e de equilíbrio. Vibremos por todas as instituições de caridade, pelos nossos irmãos que vivem em situação de rua, que eles possam ser envolvidos em muito amor, em esperança, em fortalecimento para passarem pelos seus desafios. Pedimos-te também, Senhor, pelos nossos lares e pelos nossos familiares, que os teus santos anjos promovam uma limpeza espiritual na nossa casa e que a nossa casa seja sempre um ponto de luz, um ponto do teu amor. Vibremos também muito amor pelo nosso planeta, essa casa abençoada que nos acolhe, nos dando oportunidades de aprendizado na nossa caminhada evolutiva. E nesse momento vamos trazer à nossa mente aquela pessoa querida que nós sabemos necessitar dessas energias salutares para se renovar, para se restabelecer, para encontrar a cura, seja da alma, seja do corpo, seja da mente, mas que ela possa perceber a atuação da espiritualidade amiga e consiga sentir o seu coração aquecido e a sua alma abraçada. Vibremos. Pedimos-te, Mestre Jesus, abençoa cada copo com água, que seja depositado o remédio através dos eflúvios de luz e que ao bebermos essa água possamos sentir as benesses do nosso corpo físico e espiritual. E assim nós pedimos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Saúde Espiritual, escrito pelo médico homeopata, psiquiatra e psicólogo Alírio de Cerqueira Filho. O tema de hoje é sobre a terapia pela meditação e oração.
Todos nós sabemos que o Mestre Jesus foi o maior incentivador da meditação e da oração, como uma terapêutica de aprimoramento espiritual para nós podermos nos melhorar espiritualmente. E Jesus nos alertou que todo processo de cura, de tratamento, inicia-se olhando para dentro de nós, na vigilância, que é uma técnica de meditação. Vigilância é técnica de meditação, gente. A vigilância é necessária para que tomemos consciência de nossas tendências inferiores. Todos nós temos algumas características internas bem assim primitivas, né? E também é uma observação, autoobservação amorosa de nós mesmos, né? Para que possamos conciliar com os nossos adversários internos dentro da gente e fazer eles transformá-los em nossos amigos, né? Porque isso vai nos tornar autoconscientes das tendências que nos prejudicam, né? As nossas não virtudes, de modo a transformarmos gradativamente essa tendência, né? Essa característica negativa. A vigilância é um processo de asserenamento de nossa intimidade para que possamos nos desidentificar do problema e, a partir daí, nos identificarmos com a solução daquele problema específico, né, qualquer que seja. Então, não se identifica com o problema, mas também a gente vai buscar uma solução, né? E que a gente vai conseguindo no asserenamento essa resposta. Somente após essa desidentificação, nós poderemos entrar em comunhão com Deus, o nosso Pai, pois a identificação com o problema nos faz conectar com o nosso ego, a nossa parte mais material, né, da nossa consciência, que nos gera inquietude interna. Quando assim não há espaço interior para ligação espiritual profunda, né? Então nós temos que nos desidentificar com tudo que é externo. Com o coração asserenado é que entraremos em oração para obtermos as forças necessárias, né? Para superarmos os nossos problemas, os problemas em volta. Porque orar significa absorver as energias que nos refaz para podermos transmutar os sentimentos em desequilíbrio. É a nossa ação, nós que temos que ter essa consciência, porque somente conseguiremos entrar em conexão com o nosso Pai Maior, com Deus, quando nós nos adentrarmos na nossa essência, na nossa mônada, né? Ou no nosso eu superior. Então, através da meditação e oração, nós somos capazes de abandonarmos a nossa parte primitiva, que faz parte da nossa sobrevivência também, e adentrarmos na nossa parte mais espiritualizada. Todos nós temos que buscar, né, esse melhoramento, este aperfeiçoamento, esta busca da evolução dentro de nós mesmos, porque o inimigo não está lá fora. Ah, mas é o inimigo que não me permite eu crescer. Então, esse tipo de raciocínio não faz nós podermos nos melhorar no dia a dia enquanto encarnados, na fé e equilíbrio em todas as direções. As obras psicografadas por André Luiz, através de Chico Xavier, desde 1944,
nos trazem em todos os seus volumes exatamente isso. O quanto somos responsáveis por aquilo que fazemos da nossa vida e aquilo que plasmamos na vida alheia. Porque o coração dos outros também vai falar de nós quando nós não estivermos mais aqui. Agora parece uma bobagem, mas nunca é. Porque as pessoas vão se lembrar de nós da forma como nós tivermos lidado com elas, principalmente no grande instante de ajudá-las e, consequentemente, de nos ajudar também. No livro Entre a Terra e o Céu, vamos conhecer a história de um enfermeiro chamado Mário, que tinha sido apaixonado por uma jovem que o trocou por outra pessoa. Um homem mais velho com quem ela se consociou. Um homem viúvo que tinha um menino de 8 anos e uma filha mais velha. Por circunstâncias que você que já leu sabe, ou que você que vai ler vai descobrir, ele nunca perdoou essa moça por ter sido trocado por aquele homem mais experiente. Ele colocava na jovem todo o seu inário de amor. Entretanto, ficou sozinho e dedica-se então à sua profissão, à enfermagem. Era um rapaz correto, um rapaz digno, cioso, preocupado em observar a sua profissão, que era ajudar as pessoas doentes da melhor maneira possível. Mas a vida se encarrega de fazê-lo reencontrar a ex-noiva, exatamente no momento em que ela estava totalmente fragilizada por ter perdido o filho que ela tinha tido há pouco tempo por causa de uma infecção de garganta, o croup, como se chamava naquela época. E aí o Mário se vê na seguinte situação: ser responsável na sua profissão e tentar ajudar a criança de todas as maneiras, vencendo a ojeriza, a raiva que ele ainda trazia pela ex-noiva, ou apressar como vingança a morte do pequenino, dando-lhe, ministrando-lhe um remédio na dosagem errada. Mas o que nós vamos ver nos capítulos em que ele se debate nessa situação é que, embora acabasse, mais tarde veremos, vencendo a sua condição de enfermeiro, que deveria preservar a vida, ele lançava inadvertidamente sobre a ex-noiva, chorosa por ver o filho partir, e sobre a própria criança, o desejo de não ajudar a criança. E André Luiz, impressionado, André Luiz tinha sido médico na Terra, vê sair das mãos de Mário uma energia escura que só não atingia o pequeno porque o mentor presente impedia que a criança fosse envolvida por aquelas energias que nasciam do desejo de vingança e da profunda mágoa que Mário tinha. Venceu, inicialmente, a responsabilidade que ele tinha como profissional da saúde. Entre tantas histórias dos livros psicografados por André Luiz, essa é muito sintomática, porque quantas vezes nós nos debatemos entre aquilo que nós, com a nossa imprevidência, com a nossa invigilância, com a nossa falta de responsabilidade, gostaríamos de fazer, em detrimento do equilíbrio e da observância da nossa consciência tranquila e aquilo que nós realmente fazemos. Todos os livros psicografados por André falam, resumidamente, da enorme responsabilidade de quem vem à Terra, daquilo que nós prometemos antes de vir à Terra. Sermos pessoas melhores, reencontrarmos os nossos adversários de ontem para tornar-nos amigos, reencontrar os amigos para amá-los ainda mais, sermos médiums conscientes das nossas energias positivas para aperfeiçoá-las,
sermos corretos, dignos, nobres, sermos aquele coração que na casa espírita vai se encher de energias boas para espalhar. Porque um dia nós também chegamos à casa espírita que o nosso coração escolheu da pior maneira possível. E quando ultrapassamos as nossas dificuldades, quando vencemos os nossos processos de influência espiritual negativa e nos tratamos, nós passamos a ser responsáveis por receber outras pessoas, por estudar doutrina espírita. E é um estudo permanente, porque só o estudo permanente nos torna pessoas mais conscientes, melhores, mais positivas.